No relato histórico de hoje, nós vamos relatar a história de Gil Gomes. Cândido Gil Gomes Júnior nasceu em Sorocaba, São Paulo, no dia 13 de junho de 1940. Foi um jornalista e advogado, bem como repórter policial do rádio e televisão brasileira, bastante popular, graças a seus estilos personalíssimos de voz, de gesto e de se vestir. Era torcedor da Associação Portuguesa de Desportos. Gil Gomes era paulista, nascido na cidade de Sorocaba, interior de São Paulo. Mas muito pequeno, veio com a família para São Paulo na Moca. Fazia questão de dizer que era da Moca. Gil Gomes vendia balas e santinhos na porta de uma igreja, onde mais tarde foi aceito como congregado mariano. Gil Gomes sofria de gagueira e, para superá-la, tentava imitar os locutores esportivos que ouvia pela rádio. O método funcionou, graças, segundo afirmava, a sua força de vontade. Foi então convidado a ser locutor nas quermesses da igreja e descobriu que a comunicação era sua vocação. Abandonou assim a ideia de ser médico como desejava o seu pai. Numa dessas quermesses, Gil Gomes recebeu, aos 18 anos, o convite para seu primeiro emprego na Rádio Progresso como locutor esportivo, na mesma função. Passou por várias rádios paulistanas do interior até chegar à Rádio Marconi. Quando a rádio parou de fazer coberturas esportivas, Gil Gomes passou a integrar o departamento de jornalismo da emissora, cuja chefia assumiu no fim dos anos 60. Na sequência deste vídeo, nós vamos detalhar mais sobre a vida deste grande apresentador da rádio e da televisão, que foi Gil Gomes, aqui do Brasil. Na mesma rádio trabalhava Ana Vitória Vieira Monteiro, dramaturga, poetisa e escritora, com quem Gil Gomes casou e teve 3 filhos, Guilherme, Daniel e Vilma, de um casamento que durou 14 anos. Guilherme, o filho mais velho, trabalhou com o pai até sua morte. Guilherme faleceu prematuramente de hepatite C. Depois, o segundo filho, o empreendedor de sucesso, Daniel, ocupa o posto deixado vago pelo falecido irmão. Daniel é casado e pai de 3 filhas. A terceira filha de Gil Gomes, a Vilma, é advogada, casada e mãe de um filho. Gil Gomes tinha orgulho de ser amigo de sua ex-mulher, com quem desenvolveu uma relação de respeito e amizade. Gil Gomes foi casado pela segunda vez com Eliana, com quem teve 2 filhas, Flávia e Natália. Um incidente ocorrido em 1968 fez nascer casualmente o repórter policial Gil Gomes. Gil Gomes realizava entrevistas pelo telefone com políticos quando tomou conhecimento de um caso de agressão sexual. Estava ocorrendo no edifício onde a rádio estava instalada. No impulso, Gil Gomes resolveu fazer a cobertura do caso ao vivo e desceu as escadas do prédio com o microfone na mão, fazendo locução, entrevistando os envolvidos e as testemunhas. A Rádio Marconi obteve uma audiência recorde com essa cobertura. Gil Gomes concluiu que um programa policial ao vivo era o caminho a seguir, mas foi um caminho difícil, pois o regime militar não tolerava críticas ao trabalho da polícia. Para agravar a situação, a Rádio Marconi
já era visada pelas autoridades por adotar em seu noticiário uma linha de oposição ao governo. Várias vezes, mais de 30 vezes, afirmava o próprio Gil Gomes que a sua equipe foram presos e a rádio retirada do ar. De todas as prisões, conseguiu se livrar, sem maiores consequências, por conta de sua amizade com policiais. Quando a programação da rádio começou a sofrer censura prévia, Gil Gomes narrava no ar historinhas infantis e receitas culinárias, em substituição ao noticiário censurado. Mas não só as autoridades o hostilizavam. Ao colaborar com sua equipe na elucidação de crimes, passou também a sofrer ameaças de morte de bandidos. Concorria com o primeiro repórter policial da Rádio Bandeirantes, José Gil Avilé, no O Beija-Flor. Gil Gomes veio a apresentar um programa também na Rádio Tupi. Para se diferenciar do jornalismo sisudo e bem comportado da Rede Globo em 1991, o SBT idealizou o jornal diário O Aqui Agora, como um jornal popular no formato e na linguagem. Entre os convidados para integrar a equipe de locutores e repórteres do jornal estava Gil Gomes, aparecendo ao lado de Sônia Abraão, Celso Russumano, Jacinto Fiqueira Júnior, o Homem do Sapato Branco e Wagner Monte, entre tantos outros. Como Aqui Agora dava ênfase a reportagens sobre cidades, acidentes da cidade graves e crimes de toda sorte, Gil Gomes teve um papel destacado. Foi onde ele aprimorou o visual, a voz e o gestual, que caíram no gosto do grande público e serviram de inspiração para os imitadores dos programas de humor. Gil Gomes, vestido invariavelmente com uma camisa de cores berrantes, como se tivesse sido comprada numa banca de camelô de um bairro popular. A mão direita empunhando o microfone e a esquerda gesticulando em horizontal, como se alinhasse o pelo de um cão. Gil Gomes narrava os fatos diretamente na cena do crime, com sua voz arrastada e grave, que crescia em volume nos momentos mais dramáticos. Usava frases curtas que às vezes nem chegava a completar. Nas entrevistas, não adotava uma oposição neutra, se emocionava diante das vítimas e explodia de indignação diante dos criminosos. O Aqui Agora fez tanto sucesso que passou mais tarde a ter 2 edições diárias, mas com o aparecimento de concorrentes foi perdendo a audiência e saiu do ar em 1997. Em 1998, Gil Gomes foi contratado pela TV Gazeta para ser repórter do Mulheres. A Escolinha do Barulho foi ao ar pela Rede Record em 1999, quando a Rede Globo deixou de apresentar a Escolinha do Professor Raimundo e dispensou diversos atores cômicos do elenco, os quais a Record resolveu contratar para fazer um programa semelhante. Como inovação, em vez de um único professor, a Escolinha da Record teve 4 professores fixos: Dedé Santana, Miele, Bem-vindo Siqueira e Gil Gomes. Em 2004, Meu Cunhado, SBT, personagem, APC, participação do episódio Onde Está Alzira. Entre 2004 e 2005, Gil Gomes foi repórter e apresentador do Repórter Cidadão da Rede TV. Em 2005, Gil Gomes se afastou-se dos amigos, bem como da televisão e do rádio. Os quase 50 anos de carreira foram aparentemente encerrados pela doença mal de Parkinson. No dia 23 de março de 2014, Gil Gomes foi recebido pelo apresentador e jornalista Geraldo Luiz no programa Domingo Show da Record e concedeu uma célebre entrevista relembrando sua trajetória no rádio e na televisão.
Em dezembro de 2016, Gil Gomes retornou novamente à televisão, contratado pela TV Ultrafarma para desenvolver um trabalho de reportagens e comentários. Gil Gomes faleceu no dia 16 de outubro de 2018, aos 78 anos de idade, em São Paulo, após se sentir mal no dia anterior. Lutava contra um câncer no fígado desde 2015 e estava internado no Hospital São Paulo. O jornalista deixou 4 filhos e 9 netos. O velório aconteceu durante a madrugada na Capela Obelisco, em frente ao Parque Ibirapuera, na zona sul da capital. O corpo do jornalista Gil Gomes foi sepultado no final da manhã do dia 17 de outubro de 2018, no Cemitério Memorial Vertical de Guarulhos, São Paulo. Então, na sequência, nós vamos relembrar momentos do Gil Gomes quando apresentava o seu programa na rádio. Vamos ouvir a voz do Gil Gomes na sequência deste vídeo. E ele entra na casa. Quanta gente olhando. Tinha gente que estava observando como se fosse uma peça teatral, como se fosse cenas de uma novela, cenas de filme de televisão. Ele entrou na casa, só que logo depois um grito se ouviu. Logo depois um grito se ouviu e uma pessoa saiu cambaleante. Pavor! Pavor! Ele sangrava. Ele sangrava, golpeado com a própria faca na barriga, por Beatriz. Ele tentou agarrá-la, ela conseguiu se apoderar da faca dele e o golpeou 3, 4 vezes. Por favor, cambaleando, saiu, sangrando, saiu da casa de Horácio. Sangrando, saiu da casa de Horácio, caiu. Ninguém o socorreu. Ninguém o socorreu. Ele sangrou até a morte. No dia seguinte, comunicaram à polícia. No dia seguinte, no bairro, todo mundo sabe quem matou. No inquérito policial, já remetido ao fórum, está como autoria desconhecida. É bem provável que a polícia tenha sabido e tenha também ficado na dela, como ficou a grande maioria das pessoas ali do bairro. Por favor, tanto fez, tanto fez, tanto aprontou, tanto aprontou, tanto aprontou. Morreu na mão de quem ele menos esperava, da mulher do Horácio, da Beatriz. Lembre-se, se você agir com dignidade, pode não consertar o mundo, mas tenha certeza de uma coisa: na Terra haverá sempre um canalha a menos. Gil Gomes lhes diz: bom dia.